é um grande brother nosso, um ótimo comentarista e apresentador do programa A Prova de Balas. Aqui do meu lado, Thiago Pavinato. Lançando o livro, cadê o livro? Cadê o livro? Livro novo. Lançamento amanhã na Livraria Drummond do Conjunto Nacional. Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário. O Pavivi, essa é gay, né? Não, imagina, de onde você tirou isso? Não Primeira vem com graça. já na voadora já. Não, então, você é meio... Você é meio contra esse negócio. Pera lá, porra. Se vocês ficarem também... Foi ele. Ficar 10 caras querendo... Pô, ficar 10 negros mandando vinheta é impossível fazer o programa. Não é. Você sempre trabalha... Você era um cara ativista. Sim, sempre fui. E você acha que exagerou um pouco pelas conversas que a gente teve perdeu a mão, né? Lutas históricas de minorias são importantes sempre. O problema é que elas sempre descambam no monopólio da violência, né? Sempre existe uma população marginalizada, como aconteceu com gays, transexuais. Transexuais foi considerado doença até 2019. Mas quando a militância ela começa a impor o que pode ser discutido, o que não pode ser discutido, quando ela começa a reduzir a liberdade a um campo que ela estipula o que é e que só ela pode falar a respeito daquilo, ela descamba para o monopólio da violência. Eu já falei disso aqui várias vezes, né? Teve um processo, principalmente com a ascensão do Jean Willis, que foi acabando com a militância. Então a diversidade ela foi morrendo, foi crescendo a sigla, foi entrando coisa que ninguém entende bem o que é. E Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana Fora do Armário, ele também quer falar da sexualidade, mas não só a sexualidade. Ele quer falar da pessoa humana. Eu quero colocar o valor da liberdade como um valor da pessoa, não como um valor identitário de grupos. Cada um é diverso da maneira que é. Seja hétero, seja homo, seja católico, seja judeu, seja espírita, seja candomblessista. Cada um tem a sua diversidade. Então, fora do armário é isso. Primeiro, colocar para fora do armário conceitos básicos, fundamentais para um debate civilizacional, democrático. O que é direito? O que é direito fundamental que é tão mal compreendido porque é mal utilizado e ele só se aplica no noticiário quando a gente vai falar de bandido. Então, o que é direito? O que é direito fundamental? O que significa pessoa? Pessoa não é ser humano, são coisas diferentes. O que significa civilização? Então eu trouxe essa questão e comentei os 30 artigos da Declaração da ONU de 48 de uma maneira, eu acredito, acessível, didática, para fazer com que as pessoas entendam o real significado de pessoa e de direitos humanos. Mas tem um pouco de humor ou é densa a leitura? É uma lei. Não tem muita densidade acadêmica. Porque eu coloquei mais leve. Humor pra... Exatamente. Entendi. Mas, por exemplo, tem algumas discussões que eu acho que não deveriam ser interditadas. Você começou falando sobre transexualidade ser tratada como patologia. Isso foi até 2019. Pela OMS. Exato. Mas muitos médicos psiquiatras entendem que disforia de gênero tem que ser tratada por meio de um acompanhamento profissional de um médico habilitado. Isso tem. No Brasil tem, por exemplo. E disforia de gênero não pode... Porque, de novo, Emílio, o pessoal tirou da OMS disforia de gênero por uma questão estética. Não, mas também não é questão... tem um detalhe porque no feio DSM... falar que é uma patologia. Não, tem um detalhe no DSM que ele fala o seguinte, ele fala dos transtornos mentais e das questões de personalidade. Muita gente acha, por exemplo, que psicopatia é doença. Não tem nada a ver com sexualidade, tá? Mas é uma condição da pessoa, ela nasce daquele jeito, não tem tratamento, não tem nada. Ou você aprende a lidar com aquilo, ou você não tem o que fazer. Então, as questões elas migram no DSM, que mais que a OMS é a Bíblia, né, dos psiquiatras no mundo, há muito tempo. Então, quando você olha essas questões de sexualidade, ser heterossexual, ser homossexual, ser transexual, tem mais a ver com a personalidade. E é claro que a transexualidade ela vai envolver questões médicas sempre, porque ela requer uma intervenção cirúrgica. Ela requer um acompanhamento psiquiátrico. Não é fácil você perder um órgão do corpo. Não é fácil você tomar uma decisão para uma coisa que vai ser irreversível.
Né? Não é uma doença, mas é uma questão que requer o acompanhamento psiquiátrico. Mas isso é uma discussão. Isso não é um ponto pacificado. Não, é importante colocar isso. Na psiquiatria. Essa é uma discussão, e é uma discussão premente que existe. Porque uma pessoa, se o Emílio se olha no espelho e se enxerga como Emília, ele precisa entender o que está acontecendo no cérebro dele. Mas não é uma doença. Se existe algum tipo de falta de equilíbrio químico no cérebro dele para se enxergar como uma outra pessoa ou como uma outra coisa. Porque daí começa a loucura, né? Você tem uma tara com doença, né, velho? Não tem um tara. Então, mas não é. Mas eu assim, entendi o que vocês estão falando. Por exemplo, que é a disforia que tem... Mas é muito raro. A disforia é muito raro. A disforia é muito raro. Exato. Que é o quê? E essa pessoa deve sofrer muito. Por quê? Porque ela não se vê... Não se identifica. Não se identifica aquilo lá. Deve ser terrível para a pessoa que tem realmente disforia. O que a gente está falando é o seguinte. Isso acaba virando uma moda... Exato. Que as pessoas também não sabem direito. Aí uma criança vai lá, o médico dá hormônio, para de crescer e fica uma coisa... Não, tem que ter muita responsabilidade. Então, mas existem os dois lados. Tem psiquiatras ou psicólogos ou sei lá o que é favorável a isso, a fazer com criança e tal, e tem os outros que falam que não. Ou seja, nós caímos numa no Brasil, ainda bem, tem uma regulamentação que impede... Né, de se fazer. Crianças tem que ter certa idade, tem que ter um acompanhamento intenso por assistente social, psicólogo, psiquiatra. O Brasil é bem responsável nesse ponto. Mas você acha que o SUS tem isso? Não tem, pô. Tem, aqui em São Paulo tem. É? Você acompanha isso? Acompanho. Aqui em São Paulo tem. Aliás, São Paulo ali dá de 10-0 em todos os estados do país, né? Com relação não só a isso e outras coisas. Mas em São Paulo tem. Eu não sei se é suficiente. Porque como São Paulo tem, muita gente vem de todo o Brasil para cá. Sim, é que nem aquele hospital do câncer. Exatamente. Lá do Prata. Exatamente. É a mesma coisa, o cara tem de Bahia, tem do Brasil inteiro e fica o Prata lá, o Hospital do Câncer, que é muito bom. Sim. Mas São Paulo tem, e é regulamentado em nível nacional. Né? O passo a passo, as etapas todas, elas têm que ser perseguidas. Mas, Renato, eu estava até comentando aqui, como foi público, eu estava... minhas emoções. Não, eu estava no Instagram e aí entrou... Você estava numa live, eu não estava fazendo outra coisa, mas você estava bastante abalado e bastante... enfurecido. Eu até ia mandar uma mensagem, não tenho seu celular, mas eu queria saber o que houve, porque parecia algo grave, assim. Não, eu fiquei bastante revoltado. Não, tem aquelas postagens que depois a gente pensa se devia ter feito, né? E eu fiz porque eu me deparei com uma pessoa que era do meu convívio pessoal, que é eleitor do Lula, é fanático, né, nessa campanha pelo lulismo, e o cara cometendo racismo de pele, intolerância religiosa e calúnia ao mesmo tempo. Aí eu falava assim, só existe então fake news, a maldade no outro. E aquelas pessoas assim, sabe, cheias de si. Que o ódio do bem, não é o ódio do bem. É o famoso ódio do bem. Exatamente. Que pode. E eu me revoltei muito, acabei fazendo aquele expose lá, mas passou. Né? Então tá bom. Presentemente posso me considerar um sujeito de sorte. Então não foi nada. Mas você vai abrir o nome aqui? Porra, achei que foi. Não, você vai abrir o nome pra gente. Olha o Zé Processo aí. Que é isso? Deixa que já tem IBGE. Só quero saber. Tá tudo bem, beleza. Não, envolve o Reinaldo Azevedo, desde que ele quer saber, etc. Sim, abriu o nome. Mas já tá lá, eu falei lá, quem quiser ver, meu Instagram é público. Eu acho que é o seguinte, eu acho que, principalmente esse Twitter, perigoso. Eu acho que isso devia ser livre. Tudo que for ali pode ser, um pode cortar a cabeça do outro, chutar cancelamento. Liberdade total no Twitter. Tipo uma arena romana. Dois homens. Tipo uma arena romana. Isso. Eu acho que devia ser assim. Não sei o quê. Eu vou te processar. Não, lá não tem lei. Isso aí. O Twitter não tem lei. Entrou porque quis. Pode fazer o que quiser nesse território. É igual Inferninho em Berlim. Isso não devia ser assim. Inferninho em Berlim. Você entra, eles tapam teu celular, filho, entrou lá. Sim, o Kit Kat. Exatamente. Eu já fui. Não, não me deixaram entrar no Kit Kat. Você é muito velho, tiozão. Eu falei, meu bem, por que eu não pude entrar no Kit Kat? É complicado. O que é isso aqui, ô Samidana? Uma vez eu fui entrar no Kit Kat, o cara olhou também, eu tava de calça jeans, ele falou assim...
Legal lá, né? Vai entrar? Kit Kat é uma balada. Kit Kat é uma balada muito louca em Berlim e é um lugar assim muito conhecido, muito legal. Mas só pessoas muito descoladas podem entrar. Olha, tem que ser. Qualquer um. Pavinato, a gente tá falando do ódio do bem, né? E essa questão que você falou que o cara quando é contra por exemplo, eu sou contra o Morgado, pode tudo contra o Morgado. Agora, outro que é da turma, não pode muito. E eu queria perguntar a tua visão da questão do LGBT, porque várias vezes sai aquela manchete, né? Comunidade LGBT, como se todos estivessem contra essa causa. E o teu livro, pelo jeito, fala exatamente sobre a individualidade de cada um. Exatamente. É essa diversidade falsa da militância. Contra isso. Boa, né? Eu saí do armário muito cedo, ajudei a fundar o primeiro diretório partidário LGBT do país, né? Nenhum partido de esquerda pensava em fazer, eu montei. Ajudei a implantar essas políticas públicas aqui no estado de São Paulo. Bem longe, né, dessa militância de PT, PSTU, PCdoB, etc. e tal, que nunca fizeram nada, na verdade, só gritaram. E em 2016... Só uma provocação, respondendo ainda do Alba, Provoque, mas não é um pouco contraditório? Você fala em espírito coletivista e implantação de políticas públicas, quando na verdade... Não é contraditório. Pelo seguinte, qual é a relevância disso? Eu vou prestar eu sou candidato para uma vaga de um emprego. O que interessa? Política pública é o seguinte... É homossexual, bissexual, trans? Qual que é a relevância disso? Marquinho, eu vou te contar uma coisa. Quando o cara, ele pratica sexo anal, às vezes acontece fissura. E o que eu tô falando é muito sério. Aí o cara vai no médico do SUS, o médico tem raiva de gay, ele não cura aquilo. Ele deixa aquela fissura aumentar. Eita. Então você ter política pública para atender esse público é importante. Eu não sei se você já teve uma fissura, mas dói, cara. Não, dói. É que... Entendi. Aí você fala... importante. Assim, não dá para você pensar numa teoria de gabinete. Você é um livre... Não, você tem que atender às necessidades. Existe... lutas de minorias que são importantes. Você só não pode fazer aquilo, o monopólio da violência para falar em lugar... Não, mas, por exemplo, isso que você está falando, eu já ouvi, eu tenho amigos médicos que eles falam que a coisa mais comum de pronto-socorro é gente que entra lá com desodorante enfiado no ânus. Isso daí... né? Não, isso é verdade. E pronto-socorro é algo comum. Mas tem isso também. E até os anos 2000... Eu não enxergo esse ódio sistêmico que você está falando da classe médica. Mas não estou falando de ódio sistêmico, eu estou falando de um problema que existe que foi resolvido. Qual é o problema de ter um centro especializado? Não é problema nenhum. Sim, claro. Não é. Enquanto existe um problema, se pode haver. Enquanto existe preconceito, o que a gente puder fazer de política pública, até a coisa. Se tiver a enfermidade, tem que ver. Exato. Não dá para chegar e falar, eu vou aplicar a escola austríaca no Brasil, que o Brasil não é a Áustria. Tudo bem, é só que eu acho se você pode resolver algo que é um preconceito, pô, beleza. Exatamente. Você deu um exemplo bom. Você deu um exemplo bom. É claro. É um exemplo, parece piada, mas não é. Mas é que tem coisa muito mais séria. Tem coisa muito mais séria. Que a gente discorda. Não assumo que é estrutural, eu assumo que existe. Então a estrutura está trabalhando contra, e não o preconceito é estrutural. É justamente o contrário. É isso aí. É o contrário. Sim. Né? Passa o endereço. Passa o endereço depois para ele, que o dia vai precisar. O conceito de estrutural, estruturante de Marx, outra hora, porque isso é muito chato. E também tem essa coisa. Aí, quando eu vim no Pânico a primeira vez, em 2016... né? E eu vim justamente com essa questão de ser um gay de direita, né? Eu sempre tomei paulada por isso, porque eu tô fora da militância. Sim. Né? E você pode. Eu não sou refém, né? Porque eu acho que quando eu falo em diversidade... eu tenho a mais plena certeza que quando alguém fala em diversidade... e você pensa nas duas bandeiras principais, nos dois valores principais de esquerda e direita, você olha para a esquerda, você vê igualdade. Você olha para a direita, você vê liberdade. Diversidade não tem nada a ver com igualdade. Diversidade tem a ver com liberdade. Isso é um bom ponto. Né? É um ponto. Então, não dá. Eu não gosto de cair em falácias. Apenas falos, mas não falácias. Muito bem. Mas é interessante isso que ele falou. Superman. A diversidade nunca deve ser um fim em si. Ela é fruto de um ambiente de liberdade onde as pessoas podem se expressar livremente. Não, mas ninguém tem liberdade. Não, liberdade abre as asas sobre nós. É só no hino. Nas lutas, só no hino. Liberdade abre as asas sobre nós. Tem responsabilidade, não tem boleto para pagar. Não tem liberdade. Você acha que tem liberdade ampla?
É só ingênuo que acha que não, tem. E o discurso, né? A gente tem que aprender a analisar um discurso. Né? A gente tem que aprender a olhar a falácia de um discurso. Isso é imperioso se a gente quer ser uma sociedade responsável e democrática. Por exemplo, o Lula ontem foi lá abençoado com os cachorros lá pelos franciscanos. Você não estava lá. Né? Eu estava lá, de... Primeiro, filtrado. Você olha a roupinha dele, ele tá com a roupa do Evo Morales. Sim, o Evo Morales. Que não é nenhum exemplo de democracia. Olha ali. Nem de moda. Nem de moda. Né? Exato. Aí foi lá, ele foi... Por que isso? Porque começou essa onda de associar o Lula com o satanismo. Essa besteirada, igual aconteceu com o Bolsonaro. Mas isso é papagaiada, isso é papagaiada. Vale tudo. Sabe, o ponto crítico dessa papagaiada é o seguinte... O ponto crítico dessa papagaiada é o seguinte. O Lula ele fez um discurso, quando isso começou, que só faltou ele falar que ele sancionou a lei para Jesus ressuscitar. Ele falou, quem fez a lei de liberdade religiosa fui eu. Que lei é essa? Que lei é essa? O cara se empolga. Não tem. Ele se empolga. Velho, a liberdade religiosa no Brasil vem da Constituição de 88. Tá lá que fez, ué. A liberdade religiosa e a penalização... para que você deixe de atrapalhar a religião do outro, está na lei do racismo, lei 7.716 de 89. Então, que liberdade religiosa ele fez? Ele fez uma lei em 2003 que colocou no Código Civil que a organização religiosa pode tirar CNPJ. Olha que liberdade religiosa maravilhosa. E a liberdade religiosa no Brasil, por exemplo, quando ele fala que ele criou a liberdade religiosa, e o povo engole essa porcaria que ele fala... Quando ele fala que ele criou a liberdade religiosa no Brasil, desde a Constituição, ela funciona da seguinte maneira. O Estado brasileiro não define religião. Você quer ter uma religião? Vai. Você quer ter uma igreja? Tira o CNPJ. É isso aí. Você pode fazer o rito que você quiser, o sistema de ordenação que você quiser, o título que você quiser. Qualquer um pode abrir uma O igreja. Valdomiro não foi apóstolo de Jesus, mas ele usa apóstolo. É verdade. O Edir Macedo usa bispo. E ainda usa lá o instrumental judaico hoje ainda. Não, mas como que você vê? E o Lula, no religião debate, na política? quando ele fala que o padre Kelman fala que é padre Fariseu. de mentira. Chama de fariseu. Meu caro, nesse país, você pode fazer uma religião, se chamar de padre, de apóstolo, de bispo, do que você quiser. É uma zona, se ele né? respeitasse mesmo a liberdade religiosa, Exatamente, se ele fosse autor mesmo da liberdade, ele saberia disso. O padre Kelman é mala? É. Tem um papel duvidoso? Não sei. Mas não posso dizer pra ele que ele é um padre de mentira. Exato. Porque isso é racismo Mas você religioso. conhece a praga do padre, né? A praga do padre? Os Bragança. Ah, sim. Do filho. Bragança Paulista? Praga. O que foi? Conta pra nós. Um pouquinho. Que agora eu quero saber. Você tá engraçadinho. Pensou na linguiça. Fala que sou Os Bragança agora, nosso Dom Pedro, sim, Orleans. Dom João VI. Lembro. O príncipe. Lá em Portugal, o que aconteceu? O padre foi pedir um dinheirinho pra realeza. O que é zinho? Pra fazer quermesse. Dá um dinheirinho, tal, não sei o quê. Aí o Bragança chutou a barriga do padre. Chutou a barriga? Chutou a barriga do padre. Aí o padre falou o seguinte: Vitor Chaves. todo primogênito da tua família vai morrer. Dito e queda. De lá, do padre, praga do padre, por isso que fala praga do padre. Daquilo lá até aqui o Pedro II, Pedro II e tal, morreu todo mundo. Todo primogênito. Então, nunca brinquem com o padre. Nunca. Verdade. Então ele deveria Morreu o saber primogênito, isso, porque o primogênito era o herdeiro do trono. Sim. Ele falou, todo primogênito vai morrer. Todos do vão. pai. Vai morrer. O filho. O primogênito. Não, o filho Aí não sabe que é morria antes do primogênito. pai. Não, o primogênito Porque morreu. morrer vai todo mundo. Como que o filho morre antes do pai? Morria Puta no... que o É pai. que o Sam é Isso é engraçado, velho. Paroca, bicho. Chama velho engraçadinho. Eu não quis, não. Óbvio que todo mundo vai morrer. Mas eu não entendi o que? Ele morria antes do irmão? Morria pra não assumir o trono. Não conseguia assumir o trono. O primeiro Eu fiz uma filho. pergunta honesta e os caras Não, mas aqui não tem tempo. Então agora, vocês também estão muito... Fui eu. Gueré, Vocês estão muito Falam chatos. que sou eu. O Gueré, ele vem e tumultua. Você é chato mesmo. Muito bem. Pau em você.